E aí, galerinha do quinto ano, aqui é o professor Adilson falando e vocês estão no canal Estúdio Gel. Hoje nós vamos falar sobre hidrovias e outros modais de transporte. Muito bem, pessoal. Nas últimas aulas, a gente tem falado sobre os rios, sobre as partes dos rios, os tipos de rios, né? E hoje nós vamos falar sobre uma das características dos rios, que é a sua capacidade de transporte. Sim, os rios podem ser utilizados para transportar tanto pessoas quanto mercadorias. Mas além dos rios, a gente vai também falar sobre outros tipos de transporte que tem e a gente vai comparar as suas qualidades e as suas dificuldades, né? Os defeitos, não defeitos, mas também os pontos contras que tem cada tipo de transporte, beleza? Então, vamos lá. As hidrovias e outros transportes. Aqui no Brasil, 61% de todo tipo de transporte que é feito está dentro do transporte rodoviário. É aquele que é feito através das rodovias, principalmente com os caminhões, certo? Essa situação, ela acontece aqui no Brasil porque há muito tempo atrás, quando o Brasil começou a se desenvolver e se urbanizar, foi decidido que as rodovias seriam o nosso principal meio de transporte, ou seja, caminhões, ônibus, automóveis, sim, seriam os nossos principais meios de transporte em todo o país. E o Brasil é um país com grande extensão territorial, e isso teve obviamente uma consequência dentro do nosso país, certo? Depois disso, nós temos o transporte ferroviário, que é o transporte que ocupa 21% dos transportes brasileiros. O ferroviário é aquele que é feito pelos trens, certo? Nos trilhos de trem, e ele tem uma grande capacidade de carga e ele também atinge grandes extensões territoriais. O trem é um ótimo modal de transporte para países com grande extensão territorial, como o Brasil, certo? Em terceiro lugar, nós temos o transporte hidroviário, que é aquele feito pelos rios, é o nosso principal tema de hoje, certo? Esse transporte, ele é crescente no nosso país, visto que o nosso país tem muitas hidrovias, ou seja, muitos rios com capacidade de ser navegados, e a gente vai falar também disso na sequência. Em último lugar, está o transporte aéreo e alguns outros derivados, que seria também o menos utilizado, visto que ainda é muito caro o transporte aéreo, né? Andar de avião ainda não é baratinho não, beleza? Então vamos falar agora sobre cada um deles, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Esse slide vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom e vocês poderão baixar ele para acompanhar a aula, ok? Por isso que eu vou passar rapidex por cima dele. Então, transporte rodoviário, desvantagens. Ele gasta muito combustível, né? Os caminhões, embora um caminhão seja econômico, nós temos que usar muitos caminhões para fazer a mesma viagem com uma grande quantidade de carga. Isso faz com que gaste bastante combustível. É um transporte mais poluente, por esse mesmo motivo, né? São muitos caminhões ao mesmo tempo queimando, né, combustível e gerando poluição. Ele tem pouca capacidade de carga, ou seja, um caminhão ele vai carregar no máximo ali 2 ou 3 compartimentos de carreta ali, que vai ter uma grande quantidade de carga, mas em comparação a outros transportes é bem pouquinho. Ele custa muito caro o quilômetro rodado, porque para rodar 1 quilômetro com um caminhão, uma carga muito grande, nós temos muitos caminhoneiros, nós temos muitos caminhões, muitos pneus de caminhão, muita manutenção, a estrada custa caro, né? E esse é o nosso próximo item. A construção de estradas, além de ser muito cara, ela gera um impacto ambiental muito grande e precisa sempre de manutenção. A estrada está sempre com buracos, precisando de sinalização, acontecem acidentes, certo? Esse também é uma desvantagem do transporte rodoviário, acontece muito acidente. E os veículos rodoviários têm um tempo de vida útil bem pequenininho, isso a gente vai ver também na sequência. As vantagens são, ele alcança áreas mais restritas, certo? Um transporte rodoviário, um caminhão, um furgão, um caminhãozinho pequenininho, né? Ele vai chegar até áreas que outros transportes não chegam. Ele é eficiente em curtas e médias distâncias, então para viagens não muito grandes é um bom transporte. E ele gera muitos empregos, porém esses empregos são no geral informais. Então, embora tenha muita gente trabalhando, muita gente não tem carteira assinada. E essa carteira assinada, não assinada no caso, né, não gera os direitos dos trabalhadores desse ramo de transporte. Beleza?
Agora vamos para o ferroviário, que está em segundo lugar dos transportes brasileiros. Ele também tem um alto custo na construção das ferrovias custam muito cara. Ele tem uma limitação em relação aos relevos, os trens têm muita dificuldade de subir relevos muito íngremes, então eles precisam dar voltas muito grandes, mas ele consegue, né? No Brasil, ainda é muito pouco usado devido àquela decisão antiga lá no Brasil, na época de 1950, 1960, quando a estrutura rodoviária e ferroviária brasileira estava em jogo, foi decidido que o rodoviário seria, no lugar da ferroviária, o principal modo de transporte brasileiro. E ele é um pouco mais lento que o rodoviário no sentido de velocidade, né? Velocidade final, mas ele é mais eficiente porque ele consegue carregar muitas vezes mais carga do que um caminhão, né? Um trem ele pode carregar mais de 100 vagões e cada vagão é o equivalente a um caminhão, certo? E os pontos positivos são: ele tem maior capacidade de carga, como eu acabei de dizer, né? Vários vagões numa mesma locomotiva. Tem o menor consumo de combustível por esse mesmo motivo, né? Em vez de ter lá 100 caminhões para carregar a mesma carga, é uma locomotiva só carregando tudo aquilo e é bem mais econômico. As ferrovias exigem menos manutenção, custam caro para produzir, mas elas exigem menos manutenção, dá menos trabalho. E também tem menos probabilidade de acontecer acidentes, certo? É muito difícil a gente ver notícias de trens que geram algum acidente, que tomba, que descarrila em algum lugar ou que atropela alguém, né? E geralmente a culpa é da pessoa que foi atropelada e não do trem, né? Mas enfim, essas são as vantagens do transporte ferroviário. O transporte hidroviário, nosso assunto principal, ele é mais lento do que vários outros modais de transporte. E ele também exige estruturas grandes, como portos, estaleiros e também algumas eclusas. Eclusas, o que é isso? É como se fosse um elevador para barcos, né? Essas eclusas são construídas nos rios, obviamente, e elas são como se fossem tanques que aumentam e diminuem o nível de água para que o navio passe de um nível do relevo para outro, né? Isso é bastante utilizado para conseguir superar, né, algumas características de rios que têm o relevo bastante íngreme, porque o navio não vai descer fazendo rafting, né, fazendo boia cross no rio. Por isso que tem essas eclusas. E o lado bom, né, do transporte hidroviário, que ele também gera muitos empregos, muitas pessoas trabalham nos barcos, nas estruturas, né, nos portos, etc. Ele é um modal também com a maior capacidade de carga, dá para carregar muita coisa dentro de um navio, né, uma quantidade de carga absurda, eles têm uma capacidade de carregar coisas muito pesadas e grandes quantidades. Quase não há nenhum custo, né, para se ter uma hidrovia, porque o rio está lá, né, a natureza produziu uma estrada natural de água, então não tem que construir uma hidrovia, o rio já está lá. E o Brasil possui muitos desses rios navegáveis, né? São rios que têm uma boa capacidade de transporte e a gente não utiliza tanto, deveríamos utilizar mais. Ele também tem um menor consumo de combustível, visto que apenas um barco consegue carregar uma quantidade enorme de carga, então fica bem mais econômico do que um monte de caminhão, né? E ele é ótimo para grandes cargas em distâncias também muito grandes. Quando vocês compram um produto lá do AliExpress ou do Wish, ele vem muito provavelmente de navio. Demora um pouquinho? Claro que demora, mas chega, certo? E chega baratinho. Então o transporte hidroviário, como ele tem uma grande capacidade de carga, ele também fica mais barato. Nós veremos os preços em seguida. E por fim o transporte aéreo, que é o transporte por aviões. Esse é o mais caro de todos, porque um aeroporto precisa de uma estrutura muito grande, né? O transporte aéreo precisa de uma estrutura muito grande, como os aeroportos, como as pistas de pouso, que são, né, super tecnológicas para que não haja nenhum problema na decolagem e no pouso dos aviões. E também satélites, muita tecnologia para manter esses aviões sempre referenciados e não acontecer acidentes. Outro ponto ruim é o alto consumo de combustível. Como esses motores de aviões são muito fortes, e para ser muito rápido, eles consomem muito combustível. Isso gera também um elevado custo do transporte de qualquer coisa que você vai mandar por avião, fica mais caro. E tem uma pequena quantidade de carga. Então, um avião não vai andar sobrecarregado, né? Ninguém vai colocar um avião com muito peso, senão ele não vai conseguir nem decolar, né? Então, uma comparação que a gente pode fazer: quantos navios um avião consegue carregar? Nenhum, né?
E agora, quantos aviões um navio consegue carregar? Existem navios feitos para carregar aviões. Então, a gente consegue ver aí a capacidade de carga bem diferente um do outro. Mas o lado bom é o modal mais rápido de todos, né? O ponto positivo disso é que é o mais rápido de todos. Em grandes distâncias que precisam ser feitas em um curto período de tempo, esse é o melhor transporte que a gente pode ter, porque o nosso produto ou a pessoa vai chegar bem rápido numa distância bem grande, mas tem que pagar o preço. Então, seguindo o baile, vamos ver como é que são os preços desses modais. O de avião não vai ter aqui, porque a gente vai focar agora na hidrovia, ferrovia e na rodovia. Então vamos lá. Uma chata, vejam só esse nome, né, tem a ver porque esses transportes, essas balsas do transporte hidroviário, elas são planas, são como se fossem pranchas, e receberam esse nome de chatas. Elas podem carregar uma grande quantidade de produtos. Então, uma vez só que se faz esse transporte, sai mais barato, né? Carregando um monte de produto de uma vez só. Então, o preço, né, da tonelada carregada por 1.000 quilômetros em cada um desses modais vai sair preços diferentes. O da hidrovia custa R$ 45. O da ferrovia custa R$ 95. Já dobrou o preço da tonelada carregada por 1.000 quilômetros. E na rodovia, carregar uma tonelada por 1.000 quilômetros custaria R$ 110. Certo? Então, são preços bem diferentes e dá para saber qual que é mais barato, né? A hidrovia fica em primeiro lugar nesse sentido. Outro ponto que é bem diferente entre esses transportes é o tempo de vida útil de cada um dos veículos, né? Na rodovia, um veículo como um caminhão, ele tem um tempo de vida útil funcionando bem de mais ou menos 10 anos, com segurança, né? Sem dar problemas, etc. Já um trem, ele já tem o dobro disso, ele funciona 20 anos sossegado. E um navio, um barco, como ele tem uma estrutura muito forte, motores muito fortes, eles duram até mais de 50 anos. Então, é um investimento muito caro, mas ele dura muito mais, o que faz com que ele fique barato se a gente pôr na conta, né, na ponta do lápis, qual que vale mais a pena, certo? E agora a comparação de todos os transportes. Veja só, aqui no nosso último exemplo, na terceira linha de baixo, um comboio de barcos carregando com várias balsas, né, com várias barcaças, com 22.500 toneladas, um comboio só. Para conseguir carregar toda essa carga, seriam necessários 2 trens,25, ou seja, 2 trens mais um quarto de trem. Seriam ali 225 vagões para carregar o que um barco só carrega. E se a gente fosse transferir isso para carretas, que seriam os caminhões, seria necessário 870 caminhões para carregar o que um barco estava carregando. Então essa diferença é bem grande e a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de decidir, né, qual que é o tipo de transporte que vai ser feito, porque pode sair muito caro, né? Então imagina, 870 caminhões, são 870 caminhoneiros, pelo menos. São 870 caminhões consumindo combustível ao mesmo tempo, né? São pessoas que estão ali pagando pedágio, passando pelas estradas, degradando a estrada que vai precisar depois de buracos sendo refeito e tudo isso. Então acaba valendo a pena, né, o comboio de barcos, de barcaça, que carrega de uma vez só o mesmo que 870 carretas carrega. Beleza, gente? Então essa seria a nossa comparação sobre os modos de transporte, né, os nossos modais de transporte. E na próxima aula vocês vão responder um questionáriozinho, né, uma provinha sobre esses conteúdos que vocês vão pesquisar e vão observar ali nos slides que eu deixei para vocês no Google Classroom. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e falou!